Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como eu estou feliz por estar com vocês. Eu e minha esposa estamos felizes por estarmos com vocês. Eu tenho plena certeza que Deus marcou esta noite para marcar as nossas vidas. Abra por gentileza a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Versículo de número 1. E aconteceu que estava ele orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Muito obrigado, assentai-vos, por favor. Minha gratidão a Deus pela vida da liderança desta igreja, ao pastor José Rodrigues. Deus tem homens que são marcos na nossa história, e Deus o tem sustentado. Eu louvo a Deus por isso. Que Jesus continue te dando graça, pastor Neemias, prazer conhecê-lo pessoalmente. Homens que conhecíamos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos estão vendo. Cada obreiro, cada ministro de Deus aqui presente. Alisson, Neide, prazer servir a Jesus com vocês. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Nós temos materiais, eu não sei onde está. Pode falar que está onde? Aqui atrás. Temos DVDs, vários temas em DVDs. Tem CDs da minha esposa, e eu tenho livros da minha autoria. Salmos, mensagens para o mensageiro. São esboços de mensagens em cada salmo, com tema, introdução, esboço, comentário e conclusão. E tenho 2 livros voltados para a liderança: Segredos da Liderança de Josué e Segredos da Liderança de Paulo. Josué, o guerreiro da história; Paulo, o apóstolo que fez parte do evangelho que dividiu a história. Esse aqui eu vou presentear ao pastor, e esse aqui é o pastor. Depois eu entrego para ele, por favor. Eu quero falar com vocês nessa escola, nessa noite festiva, sobre o tema, subordinado ao tema, com Jesus na escola da oração. Dentro do tempo que me foi proposto, quero dizer-lhes que a oração é a única ponte que consegue conectar a terra com o céu. A oração consegue unir a nossa fraqueza ao poder de Deus,
a nossa necessidade à providência de Deus. A oração é o meio pelo qual nos humilhamos, porque na geração em que vivemos o homem é o seu próprio Deus e tem dificuldade de se curvar, tem dificuldade de se prostrar. E todas as vezes quando vamos orar e nos ajoelhamos, nós estamos afirmando que Deus é maior, maior do que qualquer homem, maior do que qualquer problema, maior do que aquilo que nos aflige. Só a oração nos levará à dimensão da profundidade na comunhão com Deus. E não há nada melhor que a profundidade para nos deixar insatisfeitos com a superficialidade. Só quem já se aprofundou numa vida, eu disse vida e repito vida, não é momentos. Só quem já se aprofundou numa vida de oração não consegue se satisfazer na superficialidade de falácias, de barulhos, de invencionices humanas. Só quem já se aprofundou na oração, na madrugada com Deus, à tarde ou à noite, sabe que crente que não ora está desviado há muito tempo. Só quem já levou uma vida de oração ou leva sabe que ficar sem orar é se sentir longe de Deus. O tempo que nós estivermos sem orar determina o tempo que estamos afastados do Senhor. Jesus é o nosso maior modelo de oração. O evangelho segundo escreveu Lucas é o evangelho que mais detalha Jesus orando, e isso eu vou do capítulo 3 ao capítulo 11. Não dá para irmos em todos os capítulos que Jesus valorizou a prática da oração. Iremos até o capítulo 11 e eu preciso de sua atenção, porque quem ora vai orar mais, e quem não ora vai aprender a orar, e quem deixou de orar vai voltar a orar, porque nessa noite Deus te diz, Ele está com saudade da sua voz, Ele está com saudade do seu tempo a sós com Ele. Capítulo de número 3, versículo de número 21 diz: ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e orando, o céu se abriu, o Espírito desceu, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Jesus foi batizado nas águas, cumprindo assim toda a justiça. A divindade de 3 pessoas estava presente ali. O Pai brada do céu, o Espírito desce e o Filho sobe das águas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, Ele saiu das águas orando. E quando Jesus acaba de orar, o céu se abre, o Pai fala e o Espírito desce. Porque não experimentaremos essas experiências se nós pararmos no batismo das águas. Existem pessoas que não valorizam essa doutrina, quando na verdade Hebreus diz que essa é uma doutrina elementar, é doutrina básica o batismo. Porém, Jesus está nos ensinando com a prática da oração, na escola da oração, que Ele é o professor por excelência, que não podemos limitar-nos ao batismo. Jesus, quando sai das águas, ora, porque Ele quer o céu aberto e quer o Espírito descendo. Você precisa entender que o Evangelho não te limita ao batismo nas águas. Existem pessoas que não se desenvolveram na comunhão com Deus, na manifestação dos dons espirituais, nas funções ministeriais, porque não aprenderam que depois das águas tem que continuar na vida de oração para se receber o poder e a manifestação do Espírito Santo. Líderes que me ouvem nessa noite, escutem por favor,
O céu só se abrirá sobre seu ministério se você aprender a fechar a porta do quarto para orar. Se não fecharmos a porta do quarto, o céu não se abre. Tendo Jesus orado, o céu se abriu, o Espírito desceu. Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, eu acho lindo quando o céu se abre. Mas esses homens estavam em meditação, em oração diante de Deus. No capítulo 1, Ezequiel diz: estava eu à beira do rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Isaías capítulo 6, o céu se abre para o profeta que ora, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A glória enchia o templo ao ponto de tremer, vi serafins que voavam ao redor dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que enquanto Pedro orava, ele teve uma visão que o céu se abre e desce um vaso como se fosse um lençol preso em 4 pontas. E o Senhor chamava Pedro para a obra missionária entre os gentios. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que a igreja permanecia em oração. E no capítulo 2 a Bíblia diz que o céu se abriu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousava sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Apocalipse capítulo 1, João é exilado, e no capítulo de número 4 ele ouviu uma voz e viu a porta do céu aberta, e ouvi a voz dizendo: sobe para cá. João era um homem que tinha uma vida de oração. O céu se abrirá sobre nossas igrejas, o céu se abrirá sobre nossa família, o céu se abrirá sobre nossos louvores e pregações, quando levarmos uma vida de oração. Jesus orou e o céu se abriu. Quer abrir o céu? Feche a porta do quarto para orar. A Bíblia Sagrada diz ainda no capítulo de número 5, versículos 14 e 15, com Jesus na escola da oração. E ele ordenou que, para que não contassem a nenhum homem, mas disse: mostra-te ao sacerdote e oferece uma oferta. Ele havia curado o leproso. Aí o versículo 15 diz: a fama de Jesus se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirou-se para os desertos para orar. Aqui está um perigo, mas é bíblico. Versículo 15: Jesus estava ficando famoso. A Bíblia diz que a fama de Josué corria, a Bíblia diz que a fama de Davi corria, a Bíblia diz que a fama do povo de Israel corria. A Bíblia diz que a fama da igreja primitiva se espalhava, e os homens diziam: esses homens que estão transtornando o mundo chegou aqui. Agora Jesus, seu ministério está sendo desenvolvido, está ficando famoso, mas tem tempo para orar. O nome de Jesus está sendo ovacionado, as pessoas falam dele, as pessoas o desejam, mas tem tempo para orar. Infelizmente a minha classe de pregadores e cantores estão viciados no ativismo espiritual.
no ativismo da obra de Deus, tem prazer em postar uma agenda de 30 dias, tem prazer em pegar o microfone e dizer: vim de tal lugar, vou para tal lugar, depois vou para tal lugar, e eu não tenho tempo, eu tenho que estar assim. Alguns pregadores assumem o microfone para contar sua agenda. Alguns deles parecem até Satanás: de onde vem para onde vai, tem que falar. Quando na verdade o que mais importa para Deus não é a correria da agenda, mas é parar pelo menos debaixo da escada, no banheiro, no quarto, para falar com Ele. Jesus está ficando famoso, as multidões correm atrás de Jesus. Nós não podemos deixar que o nosso nome na boca das pessoas faça com que esqueçamos de orar em o nome do Senhor Jesus. Você não pode acostumar esse negócio de fazer toda a agenda, evangelizar segunda, ir para a igreja na terça, ensaiar na quarta, ir para o círculo na quinta, ir para o ensaio na sexta, ir para o negócio da banda no sábado, ir para a escola no domingo, ir para o churrasco à tarde, ir para o culto à noite, e não ter tempo na agenda para falar com quem te chama, te enche, te exalta, te levanta e te fortalece. A fama de Jesus se espalhava, e Jesus, olha o que diz a Bíblia, era procurado pela multidão. Agora, o que eu acho interessante, queridos, é que a Bíblia Sagrada diz que a multidão afluiu para ouvi-lo no versículo 15. Eu sei que é incômodo, mas não é muito. Fala comigo, por favor. A multidão veio ouvi-lo. Nós que somos pregadores, nós que somos cantores, irmão, a gente gosta de pregar para a multidão, a gente gosta de cantar para a multidão. É maravilhoso ver o povo de Deus reunido, é maravilhoso ver a potência que a gente se torna quando a gente se une. Qual pregador que não quer pregar para uma multidão? Para de bobagem, para de hipocrisia. A gente gosta, é maravilhoso, é lindo, é chique, principalmente quando não fica aquelas andanças no meio do evento, bonitinhos como vocês estão aí, sentadinhos, comportados para ouvir a palavra. Vocês estão de parabéns. Mas é o seguinte, Jesus está lá, a multidão está lá para ouvir Jesus. Ei, mas se fosse hoje, alguém até cantaria: Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. A multidão está inteira para ver Jesus. Se prepara para dar glória. Só quem não ora vai ficar voando. Que é isso? Mas quem ora vai pegar. Olha o versículo 15. A multidão afluiu para ouvi-lo. Versículo 16. Mas ele se retirou para orar. A gente empolga com a multidão do Facebook e não ora mais. Aí quando a gente vai tirar 10 minutos de oração, tem que postar: indo orar agora. Quem foi que te perguntou se orar é se esconder? Para que falar que vai orar? Orar é se humilhar, orar é se esconder de tudo e de todos. Ficar só com o papai, tem que ficar se divulgando. A gente quer a multidão nas curtidas, a gente quer a multidão na live, a gente quer, eu estou falando nós, a gente quer a multidão dos compartilhamentos. Por causa do grito da multidão, a gente não ora mais. Aí Pedro, que era o mais arrochado, Pedro, se fosse hoje, parece que tinha um perfil de nordestino: Senhor, para onde tu está indo, Senhor? O povo está aqui para te ouvir. Mas eu tenho que orar, Pedro. Mas olha o tamanho da multidão para tu pregar. O povo está aí para te ouvir e tu quer orar. Aí Jesus ia responder: é melhor falar com o Pai do que falar para a multidão. Mas Senhor, a multidão veio para te ouvir pregar, e o Senhor vai orar, porque o Senhor não prega primeiro e depois ora. Não, Pedro, é o contrário, tem que orar primeiro para depois pregar, Pedro. Tem que falar com o papai.
ninguém pode estar de pé diante dos homens sem antes ficar de joelhos diante de Deus. E ele se retirava para os desertos para orar. Com Jesus na escola da oração. Capítulo de número 6, anota, escreve e memoriza. Capítulo de número 6, versículos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar. Dá uma pausa aí, pegar os crentes do manto. Jesus subiu ao monte para... Tem gente subindo o monte atrás de profecia. Tem gente subindo o monte atrás de prosperidade. Tem gente subindo o monte atrás de riqueza. Quando Jesus foi levado ao monte, quem ofereceu riqueza, prosperidade, vitória fácil para Jesus em monte foi Satanás. Se crente subir em monte é para orar, se esconder, se humilhar. Jesus subiu para um propósito. Não foi dar uma de profeta lá em cima, porque a fama agora é desrespeita pastor. A igreja não discerne a chamada dele. Ele é de profecia, reteté, revelação. A igreja não quer ouvi-lo. A igreja não sente necessidade da ministração dele. Ele vai para o monte inventar profecia para quem é rico e bater em quem é pobre. Jesus tinha um propósito: orar. Mas por que ele estava no monte? Isolar-se. Porque Jerusalém, uma cidade tumultuada, cidade muito cheia, barulhenta, muitas pedras na estrada, as calçadas, as estradas eram de pedras. Aí tinha os cascos dos animais que batiam, tinha os soldados romanos gritando: olha, levando o ladrão, olha o crucificado, olha o bandido sendo crucificado. Aí as trombetas do templo, os mercadores, era muito barulho. Aí Jesus se isolava. Ele, capítulo 5, ora no deserto. Capítulo 6, ele vai para um lugar mais isolado. Subiu ao monte para orar. E ele... Não, isso aqui está escrito mesmo? Deixa eu ver se está escrito mesmo. Está escrito mesmo. E ele passou a noite inteira orando a Deus. Rapaz, é ruim de dar glória a Deus no versículo desse. Por que você não ora? Ué, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo. Tempo não se tem, se cria. Se não dá para orar de dia, ora de noite. Orou a noite inteira. Por que você não tem tempo para orar? Ah, pastor, eu tenho muitos afazeres. Então bora para a Bíblia. Davi, guerreiro, rei, profeta, juiz, poeta, escritor, marido, pai, e disse 3 vezes: à tarde, à noite, de madrugada, invocarei o nome do Senhor. Ah, tu não tem tempo para orar? Não tem tempo, não. Daniel capítulo 1, o mais sábio da Babilônia. Daniel capítulo 2, líder dos sábios na Babilônia. Daniel capítulo 4, conselheiro do rei. Daniel capítulo 5, terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6 não é mais o império babilônico, são 2 impérios que se uniram, medos e persas. E diz a Bíblia que o rei desejava constituir 120 homens. No meio de 120, no meio de todo o reino, ele selecionou 120 homens, dos quais Daniel era um. Dos 120 ele selecionou 3. Dos 3, Daniel era o melhor. E com todos esses afazeres, diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Se a gente não ora, a gente peca. Se a gente peca, é porque a gente não ora. A oração pode nos afastar do pecado,
Tão como o pecado pode nos afastar da oração. Quem deixa de orar peca. Quem peca automaticamente deixará de orar. Quem ora deixará de pecar. Para de mentir e falar que a masturbação é maior do que você. Para de mentir e falar que você não consegue largar o adultério. Para de ser hipócrita e dizer que você não consegue parar de roubar. Para de ser mentirosa e dizer que você não para de mentir. É melhor abrir a boca e dizer: eu não oro, porque não há pecado, não há fraqueza, que a oração não atraia o poder de Deus para nos transformar. Não há, não existe. Jesus passava a noite inteira orando, porque valorizava a comunhão com o Pai. Alisson, Neide, pastores, se tem alguém que não precisava orar, era Jesus. E mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o mais santo, o santo, levava uma vida de oração. Aí eu me pergunto, por que a gente não ora? Aí eu vou ler. Passou a noite orando a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele passa a noite orando, aí quando amanhece, ele chama Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Tomé, Mateus, Tadeu, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas. Qual o último nome? Não, para de graça. Qual o último nome? Jesus, o senhor está bem? Tô. O senhor orou mesmo? Orei. O senhor não orou direito? Não. Orei. Mas o senhor não dormiu nada? Não. O senhor só orou? Orei. O senhor já viu quem está no meio aí do pacote? Quem? Judas. O senhor orou direitinho? Porque Judas está aí. É porque eu oro que Judas está aqui. Agora, se Jesus, que leva uma vida de oração, Judas vem no pacote, imagina nós, que se empolga com terno, gravata, tamanho de Bíblia, se empolga com aparência. Se Jesus, com uma vida de oração, Judas vem no pacote, imagine nós. Jesus ora, escolhe os obreiros, escolhe os que fariam parte do círculo mais íntimo, e Judas está lá. Só que a gente aprende o contrário. Se a gente orar, não vai ter esses atribulados com nós não, rapaz. Se a gente orar, vai ter só gente boa do lado de nós. Se a gente orar, não vai ter essas tranqueiras não, rapaz. Essa é palavra lá do Goiás. Eu sou baiano, mas eu aprendi lá na Goiânia lá. Não vai ter essas tranqueiras com nós não, rapaz. É o contrário, irmão. Quanto mais você orar, mais pessoas problemáticas farão parte da sua história. Vou repetir que eu vi que tem gente assustada. Quanto mais você orar, mais pessoas problemáticas vão te cercar. Para quê? Porque só quem ora tem poder para transformar esse tipo de gente. Só quem ora tem poder para que pelo comportamento dele Judas seja julgado. É pela vida de oração da igreja que o mundo não terá de que se desculpar no juízo final. Por quê? Porque Judas teve o modelo, Judas teve o maior exemplo e quis viver a vida que viveu. Mas por que Jesus, mesmo sendo homem de oração, escolhe Judas? Se prepare. É porque Jesus não escolhe Judas por causa de Judas. Jesus escolhe Judas porque Jesus é Jesus. Aí a gente diz assim: eu não escolheria. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu não escolheria Judas. A gente deveria ser mais fiel e dizer: se eu fosse Jesus, eu não me escolheria. Porque evangelho é graça.
graça de Deus manifestada a nós. Continue orando ainda que Judas te traia. Continue orando ainda que Judas te fira. Continue orando ainda que Judas seja ingrato. Abençoe Judas, ore por Judas. Por quê, pastor? Porque é melhor ser traído do que trair. E é porque Jesus ora que ele não trai. É porque Jesus leva uma vida de intimidade com o Pai que ele é diferente. Aí, vamos para o capítulo 9, quando a Bíblia diz que ele chama os discípulos ao monte da transfiguração, e ali ele se revela na sua essência de santidade. Versículo de número 28. E aconteceu que quase 8 dias Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Versículo 29. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, e suas vestes estavam brancas e brilhantes. Escuta isso, que só falta a gente chegar no capítulo 11 para encerrar. Estamos com Jesus na escola da oração. No capítulo 9, ele chamou 3 para orar. Ele escolhe 12, ele envia 70, mas para a intimidade da oração é só 3, porque orar não é para muita gente mesmo não. E ali diz a Bíblia que Jesus se transfigurou diante deles. A palavra transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Repito, a palavra transfigurar significa mostrar o que é por dentro. E enquanto Jesus está orando com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que ele se transfigura, ou seja, mostrou o que era por dentro. Sua face ficou brilhante como o sol, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes, puras, brancas como a lã. Ora, se transfigurar é mostrar o que é por dentro, e o seu rosto brilha, e as vestes ficam puras, brilhando, refletindo a pureza da luz. O texto está dizendo que em oração a santidade do nosso Cristo é revelada. A Rede Globo de televisão, por muitas vezes, quis apontar sujeira, mancha no caráter do nosso Cristo. Até filmes essa rede já colocou de Jesus apaixonado por Maria Madalena. O Código da Vinci disse que provaria que Jesus teve até filho, que Jesus praticou ato da prostituição. Os inimigos da cruz tentando manchar a imagem do nosso Cristo, mas Pedro andou com ele quase 3 anos e escreveu: ele é o cordeiro puro, sem mácula, sem mancha. Aleluia. João andou com ele e João escreveu: ele é luz e nele não há treva alguma. Aleluia. Dá mais glória para o santo, eu vou te dar mais Bíblia. A mulher de Pilatos escreveu para ele: não se envolva com esse homem é justo. Aleluia. O ladrão na cruz olhou para o outro ladrão e disse assim: esse homem nenhum mal fez. O centurião no pé da cruz disse: verdadeiramente esse homem era justo. Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 diz que os serafins, querubins, os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantam sem parar que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é puro.
eu estou sentindo a presença do santo aqui. Quem pode dar glória para quem é santo? Galeria, nave, quem pode dar glória para quem é santo? Ele é santo. Só a oração faz a santidade ser revelada. Capítulo 11, olha a escola, olha a escola. E aconteceu que estava ele orando em um certo lugar. Vou perguntar para quem está ligado, ele quem? Por isso que é bom ouvir a palavra. Aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, ou seja, ele se reservou para orar. Por quê? Porque você pode orar fazendo qualquer coisa. Dificilmente você ouvirá Deus enquanto faz qualquer coisa. Deus te ouve enquanto você faz qualquer coisa. Difícil é você ouvi-lo. Então Jesus vai para um certo lugar, se isola e ora. Escuta isso, por favor. Aí diz a Bíblia, capítulo de número 6, ele escolhe 12. A gente está numa escola. Capítulo de número 10, ele envia 70. Aí o capítulo 11 diz: quando ele estava orando e quando acabou. Eu gosto disso. Silêncio, por favor. Quando acabou. De quê? De orar. Por quê? Porque o discípulo que vai falar com ele tem ética. O discípulo que vai falar com ele tem educação. Jesus estava orando e o discípulo está lá assim observando. Quando Jesus acabou de orar, o discípulo disse: agora eu posso falar com ele. Respeita quando alguém estiver orando. Os obreiros chegam mais cedo para orar. Algumas irmãs de cabelinho branco chegam para orar. Aí os músicos ficam lá. Ô meu irmão, tu sabe com quem aquela mulher está falando? Ô filho de Deus, tu sabe com quem esse obreiro está conversando? Como diz aí fora, fica na tua. Está em audiência. Respeita. O marido está orando, a irmã vem: amor, celular pra você, amor, celular. Ou vice-versa, a irmã está orando, o maridão vai lá: ó a menina chorando aqui, a mulher. Respeita. E tendo acabado de orar, um dos discípulos aponta o dedo, fala um. Primeiro escolhe 12, depois escolhe 70. Mas para aprender a orar, só um vai lá. Um dos discípulos foi a ele e disse: Senhor, ensina-nos. Ai meu Deus, isso é muito lindo. Peraí. Eu vou ler, eu sei que tem gente que não pegou. Estando ele orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos. Esse camarada é muito crente. Porque se é um crente orgulhoso, Senhor, é o seguinte: ninguém ali quer saber de oração, não. Ninguém ali quer saber de aprender a orar, só eu. Então ensina para mim baixinho aqui, ó. Ensina para mim aqui orar. Para mim. Você vê que eles não vieram, Senhor. Senhor, nenhum deles vieram. Todos desviaram. Só eu sou crente. Só eu presto. Só eu. Ensina-me. Não. É ele. Não é eu não. Eu estou dizendo assim, um só. É ele que pensou. Ele projetou. Ele chega lá e diz: Senhor, ensina a gente tudo, que a gente não sabe orar, não. É tão lindo ver o Senhor orar.
A gente te procura, o Senhor está orando e a gente não consegue. Ensina a gente como é que ora. Ele já está orando. Perdão. Ele está pedindo para aprender, mas já está nos ensinando. Eu vou facilitar. Ele está pedindo para aprender, mas já está dentro do propósito. Porque ele não fala ele não fala ensina-me, ele fala ensina-nos. Porque ele entendeu, pastor Neemias, que evangelho não sou eu. Evangelho somos nós. Quer que eu te prove para tu dar glória e aplaudir bem forte daqui a pouco, que já encerra a mensagem? Ele está sozinho, pastor, mas ele não fala por si, ele fala por todos. Senhor, ensina-nos a orar. Eu imagino Jesus dando aquela risadinha. Tá bom, vem cá. Pois não, Senhor, fala para nós. Aí Jesus diz: quando fores orar, orareis assim: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoa as ofensas, não nos deixe cair, mas livra-nos do mal. É nós, não sou eu, é nós. Não sou eu, é nós. Vida de oração nos une. Então para de orar meu carro, minha casa, minha voz, minha fama, meu CD, meu carro, minha casa, meu marido, minha marida, minha esposa, minha namorada, Para! Somos nós. Fique em pé. Com Jesus na escola da oração. Isso é até o capítulo 11, tá? Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado pela sua palavra. Espírito Santo, obrigado pelo seu povo que aprendeu que é necessário aprender contigo na escola da oração. Traz-nos de volta para a comunhão contigo na prática da oração. Em nome de Jesus. Escuta-me. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu gostaria de orar por você aqui na frente. Eu não quero sair daqui sem orar por você. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, algum irmão, alguma irmã de oração vai te chamar e vai vir com você aqui na frente, porque a igreja está aqui para te abençoar. Estou te esperando. Traga quem está do seu lado para a gente orar por ele agora. Nós vamos orar por ela agora. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus. Convida quem está do seu lado.
Eu preciso orar por você. Somos nós. Olha para quem está do seu lado e convida ele, convida ela. Desça da galeria, venha da nave da igreja. Se na escura, por favor, me deixa orar por você. Trabalhe, igreja, trabalhe. Convide essa pessoa com amor. O Senhor quer te trazer a comunhão com Ele. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, vem cá na frente. Me deixa orar por você com a igreja. Você, meu filho, ninguém veio com você? Evangelho somos nós. Alguém acompanha ele aqui, por gentileza. Ele não desiste de irmãos, irmãs, espera saber se ele quer confessar Jesus. Eu vou fazer o apelo. Porque se não confessar Jesus, não muda nada. Fala no coração dele que a família dele tem jeito. Fala no coração dele que o futuro dele tem jeito em suas mãos, papai. Espírito Santo, não há coração de pedra que resista à sua palavra, o seu toque. Em nome de Jesus. Todos vocês que vieram à frente, olha para mim. Todos vocês que vieram aqui à frente, olha para mim. Vou pregar para vocês em 1 minuto. Só para vocês. Romanos, pede para olhar para mim. Romanos capítulo 10 diz assim: crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Jesus disse: quem me nega diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Quem me confessa diante dos homens, eu confessarei seu nome diante do Pai. João escreveu na sua primeira epístola: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Então, vocês que vieram à frente, quem de vocês quer confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão comigo. Pode levantar a mão. Só você que quer confessar, levante a mão. Se você não quiser confessar, fique à vontade. É assumir um compromisso público com Cristo. Vocês que levantaram a mão, vão repetir após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga: eu volto para ti. Eu te recebo. Diga assim: eu creio no perdão dos meus pecados, que já foi decretado na cruz do Calvário. Amém? Olha aí as pessoas confessando. Até quem não levantou a mão está confessando. Aleluia. Os nomes serão anotados. A igreja agora é sua família. Tá bom? Meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus.